Estamos aqui para termos um encontro com o nosso Deus. Sábado é um dia separado, um dia abençoado. Por isso estamos aqui, estamos felizes. Estamos numa semana muito especial, onde estamos tendo uma programação toda especial, nos 10 dias de clamor pelo derramamento do Espírito Santo. Que nós estejamos com as nossas vidas receptíveis, com a nossa vida pronta para receber o Espírito Santo em nossa vida e assim sermos transformados. Por isso, nessa manhã, como diz em Filipenses 4, versos 6 e 7, não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições e oração, pela súplica com orações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Com esse pensamento, eu convido a igreja a se colocar de pé para falarmos com Deus através de uma oração. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, nós estamos felizes por estarmos na Tua casa nesta manhã. Pedimos a Tua presença aqui conosco e o derramamento do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Que este culto, Pai, seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. E que o Senhor derrame bênção sobre os Teus filhos. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, um bom dia a todos vocês. Vamos louvar o nome do nosso Deus, vamos cantar o hino Sal da Terra, pois nós somos o sal dessa terra, vamos temperá-la. Jesus nos deu essa missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir. O amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança do porvir. Que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstrou o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revelam a grandeza do serviço e apontam para o Salvador. Sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Amém. Será que estamos temperando essa terra com o amor de Jesus? Nós somos uma nova geração, uma geração de esperança, uma geração para levar o amor de Deus às pessoas.
E o que mais que a gente quer que aconteça é que Jesus volte logo por causa disso. Estamos apressando a vinda dele? Vamos cantar o hino de número 239, Geração Esperança. Desculpem, eu falei o hino errado. É transbordando em amor. (236). Desculpem. Senhor, de que vale o meu esforço se não tiver amor? Para que servem as teorias se não tiver amor? E falar com eloquência sem estar em comunhão não atinge o coração. Mas, Senhor, compreendo que é preciso sentir o teu amor. Senhor, eu te entrego o meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor deste amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais transbordando em amor. Senhor, quero dar meu testemunho, vivido em teu amor, auxiliar alguém aflito, servido por amor, inspirar no teu exemplo muita gente sem amor que precisa ver a luz de Jesus. Senhor, que eu aceite ser teu servo somente por amor. Senhor, eu te entrego o meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor deste amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais transformando em amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais transbordando em amor. Vamos ficar de pé e cantar o hino oficial desses 10 dias de oração. Hoje é o tempo.
buscar mais a Deus, de dobrar os joelhos e rogar por poder, permitir que o Senhor possa então atuar com milagres espirituais. Para ser usado é preciso orar com fervor, suplicando pela libertação dos desejos da carne, dos prazeres do mal e o batismo do Consolador. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Hoje é o tempo de se apaixonar por preceitos sagrados, pelas coisas do céu, para ser purificado pelo sangue da cruz, e a esperança então proclamar como um poder que ninguém jamais viu. Nós seremos canais para pregar salvação, viveremos na graça para a glória de Deus, e a seara então surgirá. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar.
Bom dia, feliz sábado, que bom estarmos aqui nesse sábado com a igreja cheia, é muito bom ver todos os rostinhos aqui. Chegou o momento da família, o momento de oração intercessora, que é muito importante. Nossas famílias, nós sabemos que são alvo do inimigo, a instituição da família, e por isso nós temos que nos manter firmes, orando uns pelos outros. Por isso, essa semana, nós passamos a semana orando pela família da irmã Janete. Cadê a irmã Janete? Irmã Janete, a senhora pôde sentir as bênçãos da oração da igreja, sim? E na próxima semana nós vamos orar pelos irmãos Guilherme, Carol e Vicente, pela família deles. Gostaria de chamá-los aqui à frente. Como nós acabamos de cantar, Deus tem pressa, Ele já vai voltar. E para isso precisamos estar preparados, preparando os nossos lares, os nossos corações, as nossas famílias, para vivermos a eternidade com Ele. E é por isso que nós estamos aqui, colocando cada família, não só essas que passaram durante essa semana, agora de Guilherme e Carol que vão entrar, mas todas as famílias pelas quais nós já oramos, nós continuamos em oração por vocês, por todos nós, para que o Espírito Santo seja derramado e que sejamos fortalecidos para viver a jornada nesta terra, mas caminhando rumo ao céu. Bom, também estamos numa semana muito especial, a semana dos 10 dias de clamor e todos os dias de oração, não é isso? 10 dias de clamor, onde estamos aprendendo mais do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, presente em nós. E por isso eu convido você a derramar o seu clamor aqui diante do altar, ficando de joelho aquele que puder. Quem não puder, continua em posição de reverência e vamos falar com o nosso Deus. Bondoso Deus, eterno Salvador, louvado e engrandecido seja sempre o teu santo nome, meu Deus. Senhor, aqui se encontra a tua igreja, diante de ti, de joelhos, Senhor, clamando a ti. São muitos pedidos, muitas angústias, temos enfrentado tempos difíceis, meu Deus, mas sabemos que em tudo isso, o Senhor nos tem sustentado, o Senhor tem guardado a nossa vida, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem sido fiel em tudo, meu Deus. Essa semana estivemos orando pela família da irmã Janete, sua filha, suas netas. Sabemos que o Senhor tem cuidado dessa família, Senhor. Obrigado por isso, meu Deus. Obrigado, Senhor. Na próxima semana, agora que inicia, vamos orar pela família do Guilherme, da Carol, do Vicente. Pedimos, Senhor, que os seus santos anjos acampem naquele lar e que o Senhor seja o centro dessa família, meu Deus. Proteja-os, guarde-os. Esteja com cada família aqui representada, Senhor. Esteja com cada um aqui, Senhor. Que o nosso clamor seja escutado, Senhor. Clamamos a Ti, porque sabemos que temos um Deus presente, um Deus que nos escuta, um Deus que está ao nosso lado, meu Deus, que vive em nós. Clamamos, Senhor, que o Senhor nos esvazie de tudo que é ruim, nos esvazie da crítica, nos esvazie do egoísmo, nos esvazie do pecado, meu Deus. Esvazie-nos de nós mesmos, para que o Teu Santo Espírito ache um lugar para viver em nós, meu Deus. Possa nos preencher com todo o Seu poder, meu Deus, para que podemos viver aqui nesse mundo, experimentando um pouquinho do céu, Senhor, que em breve virá, meu Deus. Aguardamos a Sua vinda ansiosamente, meu Deus. Prepara-nos, ajude-nos nessa caminhada, meu Deus. Colocamos aqui o nosso clamor, o nosso coração. Pedimos bênção, Senhor. Pedimos graça, mas não por mérito nosso, porque não temos algum. Em nome do Teu Filho amado Jesus, oramos. Amém.
feliz sábado. Que bom estarmos aqui mais um sábado de manhã. Eu quero convidar as crianças que estão aqui para fecharem os olhos só um pouquinho. Quando todo mundo tiver de olho fechado, vai ter uma surpresa. Vocês podem fechar os olhos? Só um pouquinho? Ah, muito bem. 1, 2, 3 e já! Que cheirinho bom no ar. Vocês sentiram esse cheirinho? Ah, então fecha os olhos mais uma vez, que agora você vai sentir. Bem de longe, hein? Oh, respira. Ai, que cheirinho bom. Olha só que delícia. Ai, é tão gostoso, né, Júnior, quando a gente toma banho. Fica limpinho e passa um perfume. E é tão gostoso também quando a gente pode colocar um perfume no ambiente da nossa casa. Fica uma atmosfera tão gostosa, né? Seu pai tem, eu também tenho. Esse é o perfume da minha casa, cheirinho de casa limpa. Muito bem, a casa fica com cheiro de limpeza. O seu também, Júnior? Ah, sim. Sabe, crianças, dizem que os melhores perfumes são muito caros e estão nos pequenos frascos. A Bíblia conta uma história sobre perfume. Vocês já ouviram essa história? Olha, lá em Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 36, fala sobre uma mulher pecadora. Ela soube que Jesus estava jantando na casa de um fariseu. Fariseu era um homem muito inteligente. Ele conhecia muito a lei, só que ele não colocava nada em prática do que ele sabia. Fariseu, então, era um homem muito inteligente. Ele sabia sobre muitas coisas, inclusive sobre a lei, só que ele não colocava em prática. Ele falava sobre amar, mas ele não amava. Ele falava sobre perdoar, mas ele não perdoava. Você pensou e a história chegou. Sim, na época de Jesus, haviam muitos homens que eram chamados fariseus, escribas, e Jesus estava jantando na casa de um deles. A mulher pecadora ficou sabendo e ela estava muito triste, porque ela tinha um pecado, que ela queria receber de Jesus o perdão. Então ela teve uma ideia. Qual foi a ideia que ela teve? Ela falou: eu vou lá encontrar Jesus e vou pedir perdão pelos meus pecados. Mas ela, antes de ir, ela usou todos os recursos que ela tinha, Júnior, para comprar um perfume muito caro. Era um perfume que vinha num vaso bonito, o vaso de alabastro, que era um vaso que podia ser feito de pedra, que podia ser feito de barro e que guardava dentro dele um líquido muito precioso, que era o perfume, que era um artigo muito caro na época de Jesus. Será que foi a Maria Madalena? Maria Madalena usou os cabelos. Diz. Ficou muito interessado na história, o Benjamin. Então você vai ouvir o final da história. Será que ela foi lá encontrar Jesus? Acha que sim? Foi até Jesus. O perdão do pecado dela? O que ela foi falar com Jesus? Não, mas existe essa história, realmente, você lembrou bem, mas não é essa história. A tia vai contar a parte mais importante da história agora. Prestem atenção. Ela então usou todo o seu dinheirinho para comprar um perfume muito caro. E ela não comprou esse perfume para ela.
ela também não comprou esse perfume para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe. Ela levou esse perfume até o encontro que ela teve com Jesus. E chegando lá, ela fez o seguinte, olha, ela foi até Jesus. Ela pegou aquele vaso de alabastro, ela quebrou e ela ungiu os pés de Jesus com aquele perfume maravilhoso. As pessoas ficaram olhando admiradas e os pés de Jesus ficaram molhados, mas não só do perfume, das lágrimas daquela mulher, porque naquele momento ela deu tudo o que ela tinha, ela deu o seu coração para ser perdoada pelos seus pecados. Desperdício, gastar dinheiro, tantos pobres precisando de comida, gastar dinheiro com esse perfume, mas Jesus não olhou para isso. Jesus olhou para a fé daquela mulher. E será que ele perdoou aquela mulher dos seus pecados? Será que ele deu ouvido àqueles homens que falaram, nossa, que absurdo gastar esse dinheiro, podia pegar esse dinheiro e dar para os pobres? Não, Jesus, ele olha além daquilo que a gente pode ver. E ele viu a fé e o amor que estavam no coração daquela mulher. E ela foi perdoada. Na história de hoje, então, nós aprendemos que Jesus, ele perdoa os nossos pecados. Por isso, nós temos que entregar verdadeiramente o nosso coração. O nosso perfume pode ser o nosso coração, pode ser o nosso amor, que a gente derrama aos pés de Jesus. Então porque Ele te ama, Ele quer te ver cheiroso. Agora nós vamos fazer uma oração. Mas depois da oração, vocês não vão voltar para o lugar, porque tem uma tia que vai vir aqui dar um recadinho para vocês. Vamos orar? Querido Jesus, queremos agradecer, porque através da Bíblia lemos histórias impressionantes como essa, dessa mulher que tinha um pecado e foi perdoada pelo Senhor. Nós também queremos pedir perdão pelo nosso pecado. Ensina-nos, Senhor, a sermos sempre amorosos, bondosos e pacientes. Em nome do Senhor Jesus, amém. Muito bem, agora a tia vai vir dar um recado e a gente vai assistir um vídeo. Bom dia, crianças, tudo bem? Vocês gostaram da história? Bom dia, igreja, feliz sábado. Hoje nós vamos dar início a um projeto muito legal, muito especial da nossa igreja. Nós vamos assistir um vídeo para a gente conseguir entender melhor. O projeto Descobrindo Novos Talentos é um projeto da Igreja de Missão e Discipulado que envolve crianças e adolescentes para as atividades da igreja, com a finalidade de desenvolver novos talentos para Deus. O que você pode fazer para participar? Você pode escolher atividades de sua preferência. O objetivo é descobrir seus talentos, desenvolvendo suas habilidades. Dizemos que uma pessoa tem talento quando ela consegue fazer as coisas que gosta muito bem, ou seja, quando ela manda ver. Mas como funciona? Primeiro você escolhe todas as atividades de sua preferência. E lembrando, todas as atividades valem pontos. E o seu objetivo é juntar 1000 pontos. Envolva-se, treine e faça o seu melhor, pois no final haverá uma linda festa de celebração de talentos. Participe e você verá com o que Deus pode fazer com seus talentos. Você pensou que crianças, adolescentes e até adultos podem participar juntos na missão? Deus quer que as novas gerações participem mais ativamente na pregação do Evangelho. Isso não é maravilhoso? Eu posso ser um evangelista Kids ou Teen, orando pelas pessoas, participando de duplas missionárias, pregando e até gerenciando pequenos grupos. Uma igreja mais unida ajuda a alcançar muito mais pessoas para Jesus. Que legal, né? Hoje a gente vai iniciar o nosso projeto. Vocês vão receber na unidade de ação os cartõezinhos que tem diversas atividades. Então, vocês vão pontuar para cada atividade que vocês fizerem e envolve muitos ministérios. A gente pede o apoio da igreja, o apoio da liderança, porque a gente precisa incluir as nossas crianças nas nossas escalas, além desses 10 minutos do momento de adoração infantil. Anteriormente, a gente já participou desse projeto e, no final, ele vai de agora até outubro,
No final, a gente pontua, a gente faz a pontuação, né, a contação dos pontos dessas crianças, a gente entrega o certificado, a gente faz uma celebração muito bonita e a gente recebe um reconhecimento. Nós já recebemos, nos anos anteriores, essa placa que vem da associação, e a gente só recebe essa placa quando a gente tem, no mínimo, 80% das crianças ativas na igreja, participando das atividades da igreja. Então, a gente já recebeu essa. Em outubro, eu vou voltar aqui para contar para vocês se a gente vai receber outra. Então, as crianças vão cantar, vão orar, vão pregar, elas podem participar da recepção, elas podem ser duplas missionárias, elas podem participar de PG. Então, a gente pode incluir as crianças muito além desse momento aqui, e elas precisam participar, para que a gente possa revelar e aprimorar esses talentos delas, para que a gente possa usar para Jesus. Então, a gente conta com vocês. Vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui, de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. O médico disse ao meu marido que se eu demorasse 30 minutos mais, eu não iria resistir. O tratamento não foi fácil, foi muito doloroso. Apegue-se à Bíblia, à oração e aos louvores com todas as suas forças. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Compatibilidade. Passei 9 anos e 9 meses fazendo hemodiálise, 3 vezes por semana, 4 horas por sessão. Isso equivale a 9 anos e 9 meses que eu passei conectada a uma máquina que filtrava o meu sangue para que eu pudesse sobreviver. Eu tinha 34 anos quando recebi o diagnóstico de insuficiência renal. Eu sentia muitas dores de cabeça e dores nas costas. Mas quando eu ia ao hospital, me davam anti-inflamatórios. E eu melhorava, e a vida continuava. Mas as minhas mãos começaram a inchar, e os meus pés também. Um dia acordei com o rosto, as mãos e os pés inchados. Depois de 1 ano, tive uma crise tão forte que, quando chegamos ao hospital, o médico disse ao meu marido que se eu tivesse demorado 30 minutos mais, não teria resistido. Os meus rins estavam atrofiados. Eles tinham secado e parado de funcionar. A única solução definitiva seria um transplante. Mas a fila era muito longa. E tinha a questão da histocompatibilidade. E enquanto isso, eu precisava fazer hemodiálise. No início, eu me sentia muito mal. Eu chegava a desmaiar nas sessões. O que me sustentava era a leitura da Bíblia e os hinos de louvor que eu escutava com fone de ouvido. A palavra de Deus era o meu único consolo. Muitas vezes me chamavam para fazer o teste de compatibilidade e o resultado era sempre negativo. Isso também era muito desgastante, porque com o tempo a gente vai perdendo as esperanças. Finalmente,
O médico disse que se em 3 meses não encontrasse um doador que fosse compatível, me tirariam da lista. E isso foi um golpe muito forte para mim, porque o transplante era a única esperança que eu tinha para uma vida normal. Quando o telefone tocou dizendo que tinham encontrado um doador e que eu deveria ir rapidamente ao hospital para fazer os exames, meu marido não queria mais que eu fosse, para evitar frustrações. Nós 2 já tínhamos aceitado que essa situação era a vontade de Deus, mas eu pedi para ir uma última vez, e ele foi comigo. Eu entreguei a minha vida a Deus, dizendo: se houver alguém que necessite desse rim mais do que eu, Deus, não permita que a cirurgia aconteça, mas Deus resolveu todos os problemas milagrosamente e pude realizar o transplante. E poucos dias depois, eu já estava levando uma vida normal. Minhas funções renais se restabeleceram rapidamente, para a surpresa dos médicos. E eu só podia louvar a Deus por ter cuidado de mim de maneira perfeita. Meu tratamento não foi fácil, foi muito doloroso. Mas durante esse tempo, pude orar e testemunhar a outras pessoas sobre a minha fé e o meu Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas se por acaso você estiver passando por um momento de sofrimento, te desafio a louvar a Deus, mesmo que para você tudo pareça sem solução. Apegue-se à Bíblia, à oração, aos louvores com todas as suas forças. Talvez as suas dores não diminuam, mas, de uma forma ou de outra, Deus te dará o descanso. Adoramos a um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
Oremos. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, diante de Ti, Pai, estão nossos dízimos e ofertas que trouxemos nesta manhã à Tua casa. Que o Senhor abençoe a cada doador, dando a eles a certeza que o Senhor tem nos abençoado, Pai. Abençoe os dízimos e ofertas, que eles sejam usados para o avanço da Tua obra. E logo, logo, o Senhor, quando vier nas nuvens dos céus, sejamos todos nós ali para recebermos o Teu abraço. Perdoa nossos pecados, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Bom sábado aos irmãos. Em Ezequiel, no capítulo 36 e no versículo 26, diz: Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Tendo esse versículo em mente, essa promessa, entoemos agora em espírito de oração e clamemos ao Senhor por um coração novo, inabalável e de carne. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Esse vaso quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me para fazer o teu querer, aprofunda-me
Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de toda a esperança no poder do Espírito Santo. Amém, igreja? Feliz sábado, povo do Senhor. Pastor Moura, que ansiedade nos envolvia durante os dias que antecediam a tua chegada, e graças a Deus o Senhor chegou bem e aliviou então essa ansiedade. Estamos vivendo 10 dias de clamor, e claro, a igreja juntamente com o Senhor e debaixo da guia do Espírito Santo, nos organizamos para esses dias. Que o Deus Todo-Poderoso continue nos mostrando, nos revelando, nos iluminando, através da presença do Espírito Santo e da mensagem que Ele separou, entregar-nos através do Senhor. Vai ser muito bom termos esses dias, a cada manhã, não é? Estamos ali às 6 da manhã, com a temática dos 10 dias de clamor. Aqueles que têm acesso ao grupo da igreja, acessam o link, e a gente vai orar como nunca oramos, para viver o que a gente ainda não viveu, amém, igreja? Para experimentar aquilo que o Espírito Santo está ansioso por entregar. E aí durante o dia todo em oração, pelas causas que precisamos render, entregar, suplicar, que Deus tenha misericórdia o dia todo, e ao final do dia, às 19h30, a partir de amanhã, às 19h30, o pastor Humberto Moura, e a nossa oração vai ser que o Senhor te use, pastor, a cada noite, às 19h30, até a próxima sexta. Você é nosso convidado, querido irmão, que nos assiste, nos acompanhe. Seguramente você experimentará, reviverá uma experiência real com Deus. Que Deus abençoe você, pastor. O Senhor é contigo. Vai nessa força, homem valente. Muito obrigado, pastor Moisés. Saudação à igreja, estamos de volta. Que Deus nos abençoe. Eu quero dizer para você que não é confortável estar aqui. É muito difícil. Mas nós vamos aproveitar essa semana para ser uma semana de combate. Uma semana de luta. Uma semana pegada, uma semana que ao final da mesma, muita coisa precisa ser mudada, e você sabe.
Estamos também, já conversamos com o pastor Moisés, muitas lutas pessoais, individuais, familiares, e nós vamos combater. Eu não sei se você chegou hoje aqui com alguma decisão ruim, a decisão negativa. Eu peço a você, dá uma semana. Uma semana. Espera um pouco. E Deus vai armar você de tal poder, de tal graça, que você vai ver que, ao final destes dias de oração, de reflexão, de combate, haverá uma mudança no seu coração, na sua vida e na vida da igreja. Eu não sei que disposição trouxe você hoje aqui. Não sei se você veio aqui apenas porque é sábado. Não sei se você veio hoje aqui porque alguém convidou. Não sei se você veio porque você tinha algo para fazer. Ou se é a sua rotina mesmo. Seja como for, Deus tem algo para você. Deus tem algo para você. Você me ouviu? Você fala o quê? Começamos bem, isso mesmo. Deus tem algo para você. Que Deus nos ajude. Você vai orar por mim e eu vou orar por você. E quando eu digo que vou orar, é porque vou orar mesmo. A gente já vem orando aí de alguns dias. A igreja mundial, mas particularmente a igreja no Brasil, está dedicando esses 10 dias para conhecer, para receber, para experimentar a pessoa do Espírito Santo. Eu estive acompanhando a mensagem do pastor Moisés ontem, uma mensagem muito abençoada. E ele falou do Espírito Santo no passado, no presente e no futuro. E é um desafio para nós. Na quinta nós tivemos sobre a pessoa do Espírito Santo. E este é o tema, graças a Deus. Este é o tema. E eu quero pedir para você entrar com os 2 pés, nesta semana. Com os 2 pés e com o corpo. Há muitos anos, eu estava na famosa Praça da Sé, centro de São Paulo. Estava aguardando o ônibus que ainda saía dali para o Capão Redondo, onde está a nossa escola. E ali, enquanto eu aguardava o ônibus, a Praça da Sé é um teatro a céu aberto. As pessoas entram ali, dão a sua mensagem, sai um, entra outro, tem um aqui, tem outro ali. Então, enquanto estávamos ali aguardando o ônibus, apareceu um rapaz, moreno, alto, com uma mochila nas costas, jogou a mochila em um canto, pegou um lápis de giz e começou a fazer um imenso círculo assim. Foi, deu uma volta e fechou o círculo. Guardou o lápis, pegou a mochila, tirou a Bíblia, jogou a mochila dentro do círculo e depois ele atravessou o círculo com muito cuidado. Colocou um pé, depois colocou um outro e aí avisou: agora nós vamos abrir a palavra. Nós vamos fazer isso. Aqui em torno de nós há um círculo de fogo que os anjos já fizeram, amém? E agora nós vamos pregar a palavra. Que Deus seja louvado. Prepare o seu coração. Se você estava triste, desentristeça. Não sei se tem essa palavra, mas a gente vai usar, né? Se você está angustiado, desangustie, tá? Se você estava desesperado, desespere. Porque Deus vai falar pela sua palavra. Porque Deus quer falar com você. Se o meu povo, que se chama
pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei nos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a minha igreja. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, e recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E será pregado este evangelho do reino em todas as nações, para testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Mas antes dos juízos de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento, que não foi testemunhado desde os dias apostólicos. Mas estai também vós apercebidos, porque a hora em que não esperais, ou só cuidais dos prazeres do mundo, voltará vosso Senhor. Então virá o fim. Pai, este é o teu dia, esta é a tua casa e este é o teu povo. Por favor, recebe-nos, Pai. Chegamos aqui de todas as maneiras, Pai, com o corpo machucado, o coração ferido, a alma sangrando. Mas também há pessoas que vieram alegres para louvar, comemorar. Oh Deus, as diferenças que nos trazem aqui se reúnem para nos aproximar do Senhor. Fala, Pai. Fala durante hoje, como falaste ontem, antes de ontem, como vais falar durante esta semana, uma semana longa, uma semana de 10 dias. Que o Senhor nos abençoe com a tua presença. E que hoje, Pai, a igreja veja o Shekinah, que hoje a igreja contemple o Shekinah sagrado e aprenda que o Senhor está no seu santo templo. Em nome de Jesus oramos, amém. Amém. Abra a sua Bíblia, livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 3. Eu vou falar de um tema para chamar a sua atenção, em nome de Deus, para despertar o seu interesse, para estar na igreja durante essa semana toda. Eu não sei se você tinha alguma coisa para fazer, algo mais para fazer, mas nada vai ser mais importante do que você vir aqui. E durante a semana, você vai perceber que foi importante, que será importante, que é importante você estar aqui na igreja. Eu quero cumprimentar aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que vão estar assistindo agora, que vão estar assistindo depois. Mas se você que está nos acompanhando pela internet, está num raio acessível a esta igreja, venha amanhã. O que Deus vai falar aqui, eu nem vou falar, eu vou deixar que Ele mesmo fale, em nome de Jesus. Estamos prontos? Vamos entrar no terreno sagrado da revelação. Já estamos no terreno sagrado da casa de Deus, já estamos no terreno sagrado do tempo de Deus, porque esse é um tempo sagrado. Agora nós vamos entrar no terreno sagrado da revelação da sua palavra. Samuel, primeiro, capítulo 3, diz: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli.
Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumeiro o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, escute, em que estava a arca de Deus, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Havia 3 lâmpadas ou 3 fogos no templo. Nenhuma podia se apagar. O primeiro fogo era o fogo do altar do holocausto. Você vai encontrar em Levítico 6,13. Ali, Ellen White chega a dizer, e é coisa de profeta, só o profeta pode se atrever a dizer isso. Ellen White chega a dizer que quem acendeu esse fogo foi o próprio Deus, a primeira vez. E este fogo não deveria se apagar. Era um fogo a lenha. O povo trazia oferta. Um tipo de oferta que o povo trazia era lenha, boa lenha. E os sacerdotes aviavam aquele fogo a fim de que ele não se apagasse de manhã e à tarde era cuidado. O outro fogo, ou luz, era o altar do incenso. Esse altar do holocausto ficava à porta do primeiro compartimento. O altar do incenso ficava dentro do primeiro compartimento. E ali, em um lugar, esse incenso, esse fogo era permanentemente aceso, onde os sacerdotes colocavam ali o incenso, era chamado contínuo. Esse era o segundo fogo, segunda luz. E a terceira luz, ela não está muito clara no relato bíblico. Podemos encontrar em Êxodo 40, podemos encontrar em 2 Crônicas 7, mas está presente ali e fala da glória do Senhor. Mas o Espírito de Profecia, como sempre, ele diz que ali, entre os querubins, onde que ficavam os querubins? No lugar santíssimo, lembra? Ficavam os 2 querubins. Acima da tampa, que era chamada do propiciatório, que ficava sobre a arca, ali, entre os querubins, habitava, escute bem, o Shekinah, a visível presença de Deus. E em meio à perfeição da beleza de Deus resplandecia. Você está me acompanhando nisso? Eu estou arrepiado aqui atrás. Arrepiado. Eu acho isso lindo demais. A presença de Deus visível, através de uma luz, que era chamada de Shekinah, estava ali no templo, noite e dia. E quando as pessoas passavam pelo templo à noite, elas viam o brilho da luz, da presença de Deus. Lindo demais. Mas o que aconteceu, irmãos? A nação, a igreja, apostatou de vez. E esse relato está em 2 Crônicas 29, 7. Fecharam as portas do pórtico, apagaram a lâmpada, não queimaram incenso e nem ofereceram holocausto. Este fora o tamanho da tragédia. Uma igreja que não abre mais as portas para o culto, que apaga a lâmpada da palavra, que não queima mais o incenso da oração, e não oferece mais o holocausto, que é a justificação pela fé em Jesus Cristo, essa igreja não existe mais. É uma tragédia. E ao dia,
Chegou o dia em que o Shekinah foi embora. Você deve recordar que depois de um certo tempo, não se fala mais da presença de Deus no templo. Apesar do momento glorioso da reconstrução do segundo templo, que o primeiro templo foi destruído, e apesar da glória prometida para o segundo templo, o fato é que o Shekinah não estava mais no templo em Jerusalém, quando este templo foi destruído, em 605, a partir de 605 a.C. E não estava mais lá. Mas Ezequiel narra a tragédia. No capítulo 10, versos 18 e 19, ele descreve a glória do Senhor se retirando do templo antes da destruição de Jerusalém. Diz que saiu do templo, pousou lá no Monte das Oliveiras, como olhando para trás, triste, a presença de Deus. Deus é incrível. Você precisa ir para o céu, entendeu? Para você entender Deus, você precisa ir para o céu. É a nossa chance de entender Deus. Como é que nós vamos entender isso? Que a glória de Deus, a presença visível de Deus, através de uma luz, sai com sentimento, com personalidade, olha para trás e parte. O santo Shekinah, descreve mais uma vez o Espírito de Profecia, o santo Shekinah, partindo do primeiro templo, pousara sobre a montanha oriental, Monte das Oliveiras, como se relutasse em abandonar a cidade escolhida. Assim estava Cristo sobre o Olivetes quando ele volta. Então se reconstrói o segundo templo. Mas antes quero dizer, o Shekinah era um espetáculo que eles nunca mais veriam no templo, cuja glória se retirara para sempre. Recebereis poder, 2:7-6. Aquele templo, que era o orgulho do povo, no qual se concentrava a religião israelita, aquele templo não veria mais o Shekinah, a glória de Deus. Uma igreja sem Shekinah é uma igreja sem glória. Eu não sei se você sabe, mas a primeira cidade a ter luz elétrica no Brasil foi esta cidade, em 1883. Já havia até alguma cidade na América do Sul com luz elétrica, mas no Brasil, antes de Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, que eram as grandes cidades da época, aqui foi colocada à disposição do povo luz elétrica pública. Houve um tempo em que nesta cidade as noites eram escuras e silenciosas. Mas quando a luz elétrica chegou a Campos, a cidade mudou. As ruas ganharam vida, a segurança aumentou, o medo recuou. A luz não apenas clareou, ela transformou Campos dos Goitacazes. Foi a cidade do momento. Porém, a cidade de Campos se acostumou com a luz elétrica, assim como Jerusalém se acostumou com Shekinah. Assim como Jerusalém, a igreja também se acostumou com a ausência do Shekinah. Uma cidade pode ter ruas, mas sem luz é apenas sombra. Um templo pode ter paredes, mas sem Shekinah é apenas pedra. Mas quando Deus acende a sua luz, tudo ganha vida.
Mas eu trago uma proposta. Eu trago uma proposta. Eu trago uma carta na manga. Eu vou sacar. Quando Moisés terminou o templo, a obra do tabernáculo, você vê isso em Êxodo 40, a glória de Deus encheu o templo. O Shekinah chegou, mas ele chegou com nuvem. Encheu o templo a ponto de que eles tiveram que sair. Quando Salomão também ofereceu o santuário, e ele fez aquela oração bonita, em 2 Crônicas 6, a glória do Senhor também veio sobre o templo, encheu todo o templo. Mas o Shekinah, como eu disse, foi embora. Mas Ageu tem uma profecia resgatadora. Ageu diz que aquele segundo templo, humilde, modesto, receberia o desejado de todas as nações. Então o Shekinah foi embora. Ele não foi visto mais no templo, mas havia uma profecia que um outro Shekinah viria em carne. Não em luz visível, mas em carne, o Deus encarnado. E ele apareceu na plenitude dos tempos. Ele foi embora. Vocês sabem. Ele foi desprezado, ele foi morto, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E ele foi embora. Mas quando ele foi embora, levando o cativo o cativeiro, ele distribuiu luz aos homens e disparou a promessa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É aqui que está a minha proposta para você, igreja. Consagrar nossa vida a Deus, fazer deste local o nosso cenáculo e provar você mesmo a Deus. Você mesmo. Venha provar a Deus. Se Ele não enviar de novo o seu Shekinah, não como língua de fogo, não como tremor, não como fenômeno, mas agora com o Espírito Santo de Deus. Primeiro a luz, depois o Verbo que se fez carne, e agora o Espírito Santo. Você percebe que há um crescendo nessa revelação de Deus, porque a luz estava num lugar, só aqueles que fossem àquele lugar via luz, mas aí veio Cristo, e Ele era o Verbo, e Ele pregou, e Ele deu um evangelho que se espalhou pelo mundo, mas agora Ele envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai alcançar você, mas dentro desta proposta, nós precisamos vir ao cenáculo, e eu quero chamar você, e eu quero chamar este lugar um cenáculo, e quero chamar você para vir a este cenáculo. Se você soubesse o que Deus tem planejado para você aqui nessa semana, você nem ia dormir hoje à noite. Tal a grandiosidade da promessa que Deus tem. Eu sei. Se você aceitar, se essa igreja aceitar, não haverá um lamento sobre a perda do Shekinah, mas o triunfante brado na chegada do Espírito Santo de Deus numa chuva cerúlea, que é o que Deus vai mandar. E eu gostei do hino, a gente vai se molhar. Irmãos, a gente não tem ideia daquilo que Deus tem preparado para nós. E eu queria convidar o pianista para... Está aí o pianista? Está lá em cima, mas ele vai descer. Desculpe eu não ter combinado.
Deus quer fazer algo aqui. Mas a sua contrapartida é orar e é clamar. São 10 dias de clamor. Quero pedir a você, e hoje é sábado, que ao final deste dia, não sei onde você vai estar, que ao final deste dia, você tenha uma oração, clamando pelo poder do Espírito. Eu vou pedir a você que amanhã, por favor, você é o pianista? Faz um fundo musical para nós aí. E daqui a pouco você canta também, tá certo? Está contratado. E amanhã, eu não sei que horas você faz o seu culto. Eu sei que a igreja está tendo programações, bem suave, viu? Que o Espírito Santo está aqui, ele é muito sensível. Eu não sei que horas você vai orar, mas eu quero convidar você a orar nas madrugadas. Um dia, eu estava numa igreja e alguém falou, vamos orar madrugada. Eu achava aquilo muito improvável. Mas aí, findei me tornando um orador da madrugada. Eu não sei que hora você vai se programar, mas pelo menos uma meia hora antes do que você costuma nesta semana, e ponha um momento mais de oração na sua vida. Eu escrevi um poema chamado Shekinah. Esse poema é com licença poética, é um desabafo de Jesus. É Jesus olhando para Jerusalém, Jesus olhando para a sua igreja hoje, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes te quis ajuntar e te amar e te proteger, como nunca vistes antes alguém tentar fazer. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes te enviei os meus profetas para te acordar, para te despertar, para ficares alerta. A alguns tu expulsaste, a outros apedrejaste, agora chego eu, o herdeiro do Altíssimo, e até a mim me rejeitaste. Ó Jerusalém, quantas vezes te quis reunir como a galinha seus pintinhos, quantas vezes te chamei, te acalentei, te agasalhei no aconchego do meu ninho, e hoje que te vim visitar, e hoje que te vim salvar, e hoje que te vim para ficar, me expulsas da casa outrora edificada para ser o meu lar. Meu brilho que brilhou desde a aurora dos dias, hoje se ausentou de ti numa trágica despedida. Antes vim como uma luz para meu Pai representar, brilhei para ti por séculos, nunca abandonei teu teto, eu fui o teu Shekinah. Infelizmente, vejo que não só de Jerusalém fui expulso e rejeitado, mas também muitas igrejas me esqueceram e me deixaram. Hoje quero voltar, trazer de novo a salvação. Por isso é que insisto e bato a porta do seu coração. Eu iluminarei tua vida, se me deixares entrar. Serei teu pavês e escudo, tua proteção e teu muro. Serei o teu Shekinah. Eu não sei como está sendo a sua vida, meu irmão. A gente chega na igreja, e eu faço isso há pelo menos 40 anos, como pregador. A gente chega na igreja, olha para as pessoas, cumprimenta as pessoas, elas sorrirem para nós, nós sorrimos de volta e dizemos: está tudo bem, está tudo bem. E às vezes ela vem aqui com o seu drama,
como deve já ter acontecido com você e ter acontecido comigo, vim à casa de Deus, à procura de Deus, de receber Deus, mas se eu pudesse ver Deus no abraço de um irmão, no olhar compassivo de um irmão, isso já me ajudaria muito. Então, quando eu olho a igreja aqui, eu penso em fazer uma oração e dispensar. Mas isso é o que diz a liturgia. Mas talvez você queira mais do que uma liturgia. Talvez você precise mais do que uma liturgia. E Deus quer dar mais do que está numa liturgia. Então você vai ouvir o hino. E vai refletir. Eu tenho evitado fazer isso, mas hoje o Espírito Santo está me dizendo claramente: deixa que venha. Eu não vou apelar para você vir. É você quem vai se entender com o Espírito Santo. E se você quiser vir e precisar, e eu aposto que alguns precisam, e sou capaz até de ousar dizer, talvez quem mais precise não venha. Desconfie. Desconfie. Enquanto ele canta, escute o Espírito. E se ele disser que você deve vir, se ele disser, obedeça, porque ele tem algo para você. Quando ouvimos o amor que Deus nos tem e as promessas tão preciosas que nos fez, as histórias incontáveis de um amor incomparável, nós pedimos que nos venha confortar. Nosso Deus é fonte sempre a jorrar de bondade, de esperança e de paz. Seu olhar de compaixão alivia e traz perdão. Nós pedimos que nos venha confortar. Sua glória encherá este lugar. Cante. Sua luz inundará os corações. Seu poder inabalável, seu amor incomparável, sua luz preencherá nosso viver. Amém? Você está pronto? Amém? Há um suave Espírito entre nós. Glória a Deus. É do Espírito. Cante, Deus. Mergulhe na comunhão. Vejo em cada rosto esplendor. Quero ver isso no seu rosto. Presença do Espírito do Senhor. Ó Santo Espírito. Clame a Deus e acredite. Ele veio, é o Shekinah que está aqui hoje. E por tais bênçãos rendemos
Peça. Fica conosco, enche-nos de perdão e por tais bênçãos rendemos-te louvor, e assim reavivados vamos todos ser por teu poder e amor. Essa oração, eu preciso me ajoelhar. E se você estiver em condição, ajoelha, se não, fica em pé. Prepare-se. Deixe o Espírito Santo preparar seu coração. Tome consciência de que você está na casa de Deus. Tome consciência de que este é o sábado do Senhor. Tome consciência de que você é o povo do Senhor. E principalmente tome consciência de que Deus está aqui. E Ele vai abençoar você. Pai Celestial, Senhor nosso Deus, diante de cuja face nós nos encontramos, diante de cujo dia sagrado nós entramos, diante de cuja casa nós te adoramos, ó Deus, esta é a tua hora. Somente o Senhor agora pode penetrar no mais íntimo de cada coração, no mais profundo de cada alma, para abençoar, não apenas para visitar, não apenas para passar por nós, mas para ficar conosco. Ó Deus, por favor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós vimos aqui com sentimentos diferentes e às vezes com sentimento nenhum, Pai. A gente veio aqui e aproveitar o tempo para colocar em dias as nossas mensagens, para mandar mensagens, para receber mensagens. Nós vimos aqui apenas porque costumamos vir aqui, Deus. Perdoa, Senhor. Quando entramos num templo sagrado, onde está o teu Shekinah, e desprezamos a tua presença, perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. O pecado do teu povo é grave. Foi por isso que um dia o Shekinah foi embora do templo, Pai. Porque embora tivesse pessoas no templo, embora tivesse os serviços do templo, não tinha mais Deus. Ó Senhor, é grave o pecado do povo que vem à tua igreja e não tem expectativa e não se prepara para se encontrar contigo. Esse pecado é grave, Deus. Põe o piano um pouco mais baixo, por favor. Oh Deus, um pouquinho mais baixo o piano. Oh Deus, por favor, a nossa necessidade, Deus, é grande demais, que não conseguimos expressar com palavras, mas vem dentro do nosso coração, Pai. Quanto mais frio, quanto mais distante, quanto mais sem sentimento, quanto mais sem fé, quanto mais sem motivação se encontre alguns aqui dentro, mais esta pessoa precisa do Senhor, Pai. Senhor, não é porque nós te desprezamos,
que o Senhor vai nos desprezar. Não é porque nós não damos importância à tua igreja, ao teu dia, à tua palavra, que o Senhor também não vai dar importância para nós. Porque, Senhor, se o Senhor virar as costas para esta casa, acabou-se, Pai. Acabou-se a luz. Nós mergulharíamos numa escuridão absoluta e sem retorno. Meu Deus do céu, tem misericórdia, Pai. Que isso também não aconteça individualmente, Deus. Que ninguém aqui, Senhor Deus, abandone o Shekinah, abandone a presença visível e o Verbo encarnado de Jesus e o Espírito Santo que acabou de chegar, Pai. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Senhor, nós precisamos combater. Há pessoas doentes no corpo, Pai. Há pessoas condenadas por um diagnóstico. Há pessoas doentes emocionalmente, sua mente, são pessoas depressivas, outras especiais. Há pessoas doentes em seu relacionamento familiar, lares se destruindo, Pai. Há problemas de toda a ordem, nós precisamos combater isso, nós precisamos combater com poder, por isso nós queremos nos consagrar a Ti e pedimos, dá-nos este poder, Senhor Deus. Nós precisamos deste poder, nós precisamos desta unção. É bonito, é romântico cantar, vem Espírito Santo, mas Senhor, por favor, arranca de nós uma proposta, Senhor, arranca de nós uma decisão, Pai, tira de nós essa maldita indiferença, Senhor Deus, essa terrível mornidão, e livra-nos desta escuridão absoluta no qual nós temos vivido, temos metido a nossa alma, Pai. Devolve a luz, Pai, para cada um. O Senhor mostrou, o Teu Espírito mostrou que alguns aqui estão abandonando a igreja, Pai. O Teu Espírito mostrou que alguns aqui não estão com nenhum interesse em Jesus Cristo, nem na salvação, nem ir para o céu. Oh Deus, é porque eles não sabem nada do inferno, Pai, porque o inferno é terrível, e nós precisamos nos livrar, e só há um caminho, é ir para o céu. Deus, nós vamos estar aqui orando todos os dias, todas as noites, mas, Senhor, se o Senhor já tem a bênção para cada um de nós aqui, seja a bênção da cura, da restauração, da regeneração, do perdão, seja qual for a bênção que cada um necessita e precisa, Pai, eu não vou te dizer que o Senhor dê essa bênção amanhã ou depois, não, Pai, eu peço que o Senhor dê essa bênção agora. Agora. Porém, Pai, a maior bênção que carecemos, a maior bênção que a Tua igreja precisa, é do Espírito Santo. E por isso agora, Deus, Senhor, não negues ao Teu ministro que oficiou esta igreja este pedido, Pai, porque o que eu vou pedir ao Senhor está prometido. Não estou inventando, não estou criando o que vou pedir ao Senhor, o Senhor já prometeu. O Senhor disse: enviarei o Espírito Santo. E o meu pedido, Pai, o meu pedido, em nome de Jesus Cristo, o que prometeu, o meu pedido para esta igreja, como diz em Joel, para homens, mulheres e crianças, até as crianças de peito, Pai, o meu pedido é que agora, neste exato instante, o Senhor nos batize com o Teu Espírito Santo. Está claro, Senhor? Está claro? Que fique claro também para todos nós que estamos aqui, que nós estamos pedindo o batismo do Espírito Santo. E por que pedimos? Segundo a Tua promessa,
E porque pedimos em nome de Jesus, nós podemos acreditar. Glória, glória, glória a Deus. Nós estamos recebendo agora o Espírito Santo. Oh Deus, louvado seja o teu nome. Amém. Não se mexa ainda. Continue. Continue adorando. Canta o renova-me para nós. Renova-me. Continue adorando. Renova-me. Cante. Senhor Jesus. Sinta, sinta, sinta no coração. Já não quero ser igual. A gente não quer ser igual, Pai, quando a gente se levantar. Quando a gente se levantar, a gente quer ser outra pessoa. Senhor, por favor, Pai. Oh, glória a Deus. Amém. Põe em mim teu coração. Põe em mim. Vamos levantando devagar. Levantando devagar. Porque tudo que vá se levantando devagar. Fique em pé, por favor. Fique em pé, por favor. Ainda não terminou. A bênção ainda está descendo. A bênção ainda está descendo. Pode ficar em pé. Amém. Necessita mais de ti. Continue. Agora. Continue. Agora. Necessita mais de Fale com a pessoa que está do seu lado e diga, testemunhe pela fé e diga, eu recebi. Diga, eu recebi. Diga, em nome de Jesus. Você recebeu, irmão. Em nome de Jesus. Você recebeu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Você recebeu. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio. Eu creio. Deus abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe. Você recebeu. Amém. Cante. Dentro de... Pode voltar aos seus lugares. Deus abençoe. Necessita ser mudado, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Bendito é o nome do nosso Deus.